A deidade de Cristo. Há muitas dúvidas concernentes à divindade de Cristo. E várias questões são levantadas atualmente sobre esse assunto. Mas será que na Bíblia tem essa resposta? E é isso que nós vamos ver. Antes de mais nada, devemos afirmar: Jesus é Deus. Graça e paz, irmãos, aqui é o Wellington Cardoso. Jesus é Criador. Vamos discutir um pouquinho sobre a deidade de Cristo. Nós vamos analisar alguns textos que vai provar muito bem essa ideia. Essa questão da divindade de Cristo, ela já é antiga. João, o apóstolo, ele já lutava contra essa heresia de que Cristo não era Deus. Nós podemos ver um caráter de defesa da deidade de Cristo em algumas citações de João. Em João 1, verso 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais à frente, no verso 14, diz o seguinte: e o Verbo, aquele que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A dificuldade de entender que Jesus, Deus, tinha um Pai é que faz com que algumas coisas distorcidas apareçam a respeito da deidade de Cristo. Mas se nós pegarmos simplesmente um aspecto da natureza de Cristo, nós podemos fazer essa confusão. Podemos ver que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E as dúvidas vêm de uma sentença profética em que o salmista fala do Messias. Em Salmos 2:7 diz o seguinte: recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Essa declaração, vista unilateralmente, pode passar a ideia de que Jesus passou a existir depois da criação, depois do nascimento. Mas como João era um defensor da deidade de Cristo, outros textos também passaram a ser importantes para identificarmos a divindade de Cristo e endossar que Jesus era Deus. Em Atos 13:33, Paulo, ao discursar na sinagoga, ele refere-se a esse texto de Salmos, como também está escrito nos Salmos: meu filho és tu, hoje te gerei. Em Hebreus 5, verso 5, também fala sobre essa ideia. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que diz: tu és meu filho, e hoje te gerei. Nós podemos ver que é uma profecia messiânica, que falaria do modo em que o Messias iria vir ao mundo, e que era pelo dedo de Deus que ele faria todas aquelas coisas, representando o seu Pai. Então isso significaria que ele não é Deus, por ter uma parte nele que foi gerada? Mas o escritor aos Hebreus passa a defender a preexistência de Jesus na forma de Deus. E ele vai citar esse mesmo trecho profético. Hebreus 1, verso 5 diz o seguinte: porque a qual dos seus anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Então a ideia de que Jesus seria um anjo cai por terra. Mesmo pré-existente, ele não seria uma criação. Então não quer dizer que hoje te gerei se trata da espiritualidade e da pré-existência de Cristo. Pelo contrário, verso 6. E quando outra vez introduz no mundo o seu primogênito e diz: todos os anjos de Deus o adorem. Aí ele começa a revelar quem são os anjos. Verso 7. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Em contrapartida, ele vai distinguir de forma muito forte, acabando com qualquer dúvida que possa ainda existir. Verso 8. Mas do Filho diz: ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade ao cetro do teu reino. E no verso 10 endossa isso. E tu, Senhor, no princípio, lembra de João? Fundaste a terra, e os céus são obras das suas mãos. De quem? Do Filho. E ele fala mais de anjos. Verso 13.
A qual dos seus anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os inimigos por escabelo dos seus pés? Nós podemos ver que é nula a possibilidade de Jesus ser um anjo. Nós podemos parafrasear João com essa certeza que o escritor aos Hebreus nos dá. E no princípio era o Filho, e o Filho estava com Deus, e o Filho era Deus. E Paulo vai fortalecer essa ideia em Filipenses 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aqui nós podemos entender qual que é o contexto de ser gerado. Não era a sua forma divina, ele já era Deus. Foi gerado em corpo humano. Continuando no verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Morte de cruz. Pelo que também Deus nos exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome. Jesus é sim o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou, aquele que fez, aquele que formou e amou a humanidade, entregando-se a si mesmo por amor de mim e por amor a você. Se você acha que essa mensagem pode abençoar outras vidas, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.